tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo a este vídeo explicativo referente às funcionalidades do gestor. Meu nome é Nayara e irei apresentar a vocês esse vídeo referente ao módulo Finanças no Gestor. Caso você não tenha conseguido acompanhar ou assistir o nosso vídeo aula explicativo sobre os módulos de seguros e comissão no seu gestor, você tem a disponibilidade de acessar o link aqui abaixo da descrição desse vídeo, onde você poderá assistir também e compreender como que se trabalha com o módulo de seguros e comissão. E neste você aprenderá como que você vai controlar e acompanhar a relação das suas contas a pagar, pagas, recebidas ou a receber. O Finanças nada mais é que um controle de movimentações através do seu extrato bancário. Então você vai ver como que faz essas parametrizações, criações de lançamentos e relatórios. Bora lá conhecer então as funcionalidades de finanças? Então eu já estou aqui com o meu sistema gestor aberto, onde você vai começar em primeiro momento as parametrizações, tá? Então do mesmo jeito que você tem em seguros parametrizações de ferramentas para funcionar a produção, em finanças também você tem essas parametrizações. Então nós vamos iniciar o cadastro na opção de bancos e contas, onde nós vamos incluir o banco que a corretora trabalha. Então aqui você vai ter os seus dados bancários, vai informar os dados da descrição do banco, né? Ali, agência, o banco, a conta. E quando você inclui os campos de abertura e valor, são campos que você não consegue mais fazer alteração. A abertura é a data do seu saldo que você está iniciando no sistema. Então, vamos supor, você quer começar o lançamento financeiro no dia 1º de abril. Então, você vai colocar o 1/4 e o saldo que você estava nesse dia no campo valor. Ok? Uma vez preenchido, eu não consigo alterar mais isso, porque ele vai movimentando esse saldo conforme você cria os lançamentos. Então, a primeiro momento, esse é o primeiro passo de registro. Depois nós vamos voltar nessa tela para demonstrar a vocês a opção de fechar o saldo e algumas observações na tela também, ok? Bora lá conhecer, então, o segundo passo de cadastro, onde eu vou acessar novamente em Finanças e acessarei a opção de centro de custo, onde eu vou definir esse centro de custo de movimentação da minha conta. Então, vamos supor, em uma única conta, você movimenta para 3 empresas. Exemplo, matriz, filial 1, filial 2, e é tudo numa conta só que você gerencia. Então, é aqui que você vai fazer essa definição, tá? Você pode, logicamente, no banco e conta, cadastrar mais de um banco, mas quando a movimentação é definida num único banco e conta, você define essa diferença de matriz e filial, por exemplo, aqui no centro de custo. Ou vamos supor, a sua conta cadastrada, você movimenta para tratativas particulares. Então, você pode cadastrar ali um centro de custo para o seu nome ou até mesmo para pessoal como nomenclatura, ok? E após esse registro, você terá então que incluir os seus fornecedores também, que é onde você vai definir as possíveis empresas ou pessoas físicas, por exemplo, o nome do seu funcionário ou do seu vendedor vai ser um fornecedor, o nome das companhias, cada uma de forma individual, serão fornecedoras, e a própria Azure também, que ela vai ter uma movimentação de acordo ao boleto que você paga para o uso do seu software gerenciador, ok? Então, aqui você vai lançar todos os seus fornecedores. E por fim dessas parametrizações, nós temos os planos de contas, onde você vai definir quais são as suas receitas e despesas, tá? Então, eu tenho aqui disponível no incluir, eu vou cadastrar o nome de uma receita, por exemplo, comissão recebida, informar aqui como receita e deixar ela com sinal de crédito, afirmando que está ativa. Da mesma forma, você fará também para despesas, né? Então, você vai incluir, informar, por exemplo, o salário que você paga ao seu funcionário, informa aqui no plano, que são administrativas, ou você pode também criar um grupo somente para funcionários. Por exemplo, eu venho aqui na opção de adicionar o plano, informo no incluir a opção funcionários. E assim que eu fechar, eu poderei então deixar o salário vinculado ao meu grupo de funcionários. Então, eu vou colocar que será débito, deixo ativo e salvo. Aí eu posso incluir os demais, né? Por exemplo, 13º, vale, comissão, caso seja um funcionário que é vendedor, receba comissão. Do mesmo jeito que eu tenho que deixar pronto também, nas despesas administrativas, aqui, por exemplo, eu vou informar água, luz, telefone, né,
possíveis contas que vocês possam ter ali, brindes, etc. Então, você precisa definir corretamente ali o seu plano. Apenas não se esqueça que ao adicionar o plano, o que define se ele será despesa ou receita não é a nomenclatura deles, e sim o sinal. Então, isso aqui é importante você deixar correto para ele entender se é crédito ou se é débito, ok? Agora sim, que a gente trabalhou as parametrizações do seu sistema gestor para finanças, nós vamos ver como é que faz a criação dos lançamentos. Você pode começar a iniciar os seus cadastros, né? Então, você vai cadastrar em opções, incluir lançamento, onde você terá os dados para fazer o preenchimento. Então, eu vou selecionar aqui o meu fornecedor, que já está cadastrado, informar aqui os dados de histórico, né? Por exemplo, boleto, né, que eu vou deixar já cadastrado. Esses campos de documento, competência e complemento não são campos obrigatórios. Na verdade, o documento ele segue a lógica daquele código do seu extrato bancário. Então, quando você for baixar, você pode preencher esse código de movimentação do seu extrato. Aqui eu preciso definir o plano de contas, né, que é aqui, eu vou informar que é o software que eu faço o pagamento, já vai entrar como sinal de negativo, que é um débito, onde vai debitar do meu saldo esse valor, o centro de custo, que eu irei escolher de acordo ao que eu defini, a conta corrente que já está cadastrada e as parcelas, é importante você saber que quando você cadastra uma parcela no sistema, você tem a possibilidade de cadastrar uma única parcela ou se for uma despesa fixa, você já pode cadastrar ali 12 parcelas, então ele já vai incluir cada um dentro do seu mês. Além de você já definir aqui, né, o vencimento do boleto dessas parcelas, qual que é o valor aqui que você paga desse software, por exemplo, mensalmente. Se você já preencher a data de baixa e o valor pago, você já está definindo que este lançamento, a primeira de 12 parcelas, você já vai criar e baixá-la, não vai ficar pendente. O pagamento é a data de pagamento que vai ter a movimentação no seu banco. É importante que essa data fique preenchida com a previsão quando você vai pagar, porque o sistema ele confere quando a gente trabalha a função automática do FX. Então, é um campo que depois vocês vão ver que é importante esse reconhecimento, que é um dos campos chaves de conferência. E o tipo de pagamento, onde eu vou informar aqui como é feito esse pagamento, em dinheiro, por exemplo, e salvo. Se eu clicar no salvar, esse lançamento será criado e as 12 parcelas, tá? Vai continuar nessa telinha aqui e eu posso incluir para cadastrar um novo lançamento. Agora, se eu clicar no salvar e fechar, o que vai acontecer é que vai voltar para essa tela inicial. Agora que eu cadastrei esse lançamento, vocês vão ver que vai ficar aqui o gerenciador de seguros disponíveis, a primeira parcela, né? Lembrando que essa primeira parcela, se eu filtrar aqui períodos maiores, né, eu vou ver todos os lançamentos que eu criei. Como eu criei 12, eu vou colocar até abril de 2022 para vocês verem, vou pesquisar aqui. Então, eu coloquei um período aqui um pouco maior para que vocês vejam que ele já cadastrou cada um desses lançamentos dentro do seu mês. Então, ele ordena aqui corretamente a primeira, que é no mês 4, consecutivamente para os próximos meses, cada um dentro do seu período, tá? Então, isso é importante que vocês saibam para você não precisar toda vez ter que ficar criando uma parcela de algo que você já sabe que é fixo. Então, vamos supor também que você tem ali uma 13ª parcela. Para não precisar ter que cadastrar tudo de novo, você pode selecionar aqui a 12ª parcela, vem em opções e clica em incluir parcela. Ele já vai entender que é a parcela 13. Do mesmo jeito que você tem essa ação de incluir lançamento, você pode também excluir os lançamentos. Sem querer, se você cadastrou algum lançamento que não deveria, basta deixar ele selecionado e você faz a exclusão do lançamento. Para excluir o lançamento, ele não pode estar baixado, ou seja, com a data de baixa preenchida e o valor pago, tá? Agora, se você fez a baixa e precisa excluir essa baixa que foi incorreta, aí você vai selecionar o lançamento da mesma forma e vai excluir a baixa. Já o botãozinho transferência entre contas aqui, você pode utilizar ele para
criar transferência. Então, vamos supor, você tem 2 bancos cadastrados lá em finanças, bancos e contas. Você precisa transferir um dinheiro para o outro, você clica nessa opção, ele vai abrir o banco de origem que você vai fazer a transferência, vai informar aqui a movimentação da transferência, a data e o banco de destino que já deve estar cadastrado também. Quando você clicar em transferir, ele vai reconhecer que vai sair do banco X, entrar no banco Y, e isso depois eu consigo acompanhar nos meus relatórios de movimentações, ok? Você tem também um botão chamado troca de fornecedor, ele é utilizado quando você tem um lançamento que, por acaso, você cadastrou indevidamente para um fornecedor e não é este. Então, ao invés de você excluir o lançamento, você pode selecionar ele e clicar em trocar o fornecedor. Então, ele vai abrir a tela para você poder preencher o fornecedor correto e poder salvar. Então, ele tira os dados do fornecedor atual para transferência do fornecedor novo, ok? E existe também o botão salvar alterações. Esse salvar você vai utilizar para baixas simultâneas. Vamos supor, você tem lá o seu mês de abril com todos os lançamentos já criados, com as previsões dos seus pagamentos ou recebimentos. Então, você já vai vir aqui, vai selecionar eles. Observe que conforme eu seleciono, a data de baixa e o valor pago já vai sendo preenchido. Ó, selecionei o terceiro, ele também já preenche, porque ele supõe que você já está baixando o lançamento na data de hoje, que é a data da sua máquina, e também já vai preencher o valor conforme o previsto quando você criou o lançamento. E ao clicar em opções, salvar alterações, ele vai te questionar se você realmente deseja, né, prosseguir a ação de fazer a atualização desses dados, ou seja, baixar esses 3 lançamentos simultaneamente. Assim como você pode também, né, se você preferir acessar um por um, você pode clicar no alterar lançamento, vai ser direcionado para a tela do lançamento, onde você vai poder preencher manualmente a data da baixa e aqui o valor informando. Vamos supor, o valor previsto era 380 do boleto, mas teve uns jurinhos porque pagou um pouquinho atrasado, por exemplo, então vamos supor que foi para 385. Então, você vai preencher aqui correto para ele entender que é esses 385 que vai sair do seu banco também, ok? Agora eu vou apresentar a vocês a função do OFX. Essa é uma função que você pode pegar o OFX, que é o seu extrato bancário, no seu banco. Então, você vai acessar o seu banco online, vai lá na opção de extrato por período, apresentar o seu extrato e procura a opção de gerar ele em OFX. Aí ele vai salvar nessa máquina esse arquivo. Então, dentro da tela de finanças, você virá aqui em opções, importar o OFX e vai selecionar esse arquivo que salvou na sua máquina. Então, ele vai compreender todos esses lançamentos que foram extraídos através do seu extrato bancário, com esse arquivo gerado de OFX, e trazer para dentro do sistema. A finalidade do OFX é justamente isso, reconhecer a movimentação do seu banco e procurar para ver se tem esse lançamento já cadastrado no Finanças, tá? Então, seus lançamentos já precisam estar cadastrados para que funcione efetivamente o vínculo e a baixa desse lançamento. Então, o que ele confere? Ele vai analisar a data de pagamento que ele vai conferir, que é a data que você informou no lançamento criado, o valor desse lançamento e também ele compara a data do vencimento ali, ok? Posterior ele confirmar isso, se ele tiver tudo correto, ele já até reconhece, porque o lançamento já está cadastrado com o fornecedor, o histórico, o plano de contas, então ele já reconheceu a baixa desse lançamento, porque já foi pago ou recebido no meu extrato bancário, então eu já posso baixar dentro do sistema o lançamento que foi criado também. Aí, para fazer a baixa, é bem simples, é só você selecionar aqui, né? No caso, eu vou mostrar individualmente um, mas você pode fazer essa seleção para vários, e você vai em opções, salvar importação. Quando ele salvar, ele já vai compreender esse vínculo e vai baixar o lançamento pendente no seu financeiro, porque ele reconheceu que já foi feita a movimentação que pagou ou recebeu no seu extrato bancário. Mas além dessa facilidade de vínculo e já fazer a baixa do lançamento já cadastrado como pendente no seu financeiro, você pode optar também pela opção de vincular manualmente. Como que seria isso? Então, para os casos que não tem o fornecedor reconhecido, não validou a informação
com o que deveria já estar cadastrado no seu financeiro, você vem aqui no alterar lançamento, ele vai te direcionar para a tela onde você vai manipular. Então, você vai pesquisar aqui o fornecedor e informar ele, e se por acaso tiver lançamento similar, você pode aqui vincular o lançamento para que procure esse possível lançamento que ele não reconheceu, porque às vezes o valor está diferente. Vamos supor, o valor que foi criado o lançamento é 350, mas a movimentação está no banco, está 355. Então, você pode procurar para ele conseguir vincular essas informações. Caso realmente não tenha, você vai ir lá, vai preencher corretamente as informações, o sinal, o débito, tudo correto, e aí você salva. Quando você salvar, o sistema vai deixar preenchido, então, esse lançamento com o fornecedor que eu indiquei ao lançamento que ele não reconheceu automático, justamente porque este lançamento não estava cadastrado. Então, vocês viram que no OFX eu posso importar todos os dados do extrato bancário, o foco dele, a primeiro momento, será pesquisar os lançamentos que já estão no sistema, conferindo data de pagamento, valor e vencimento, aí ele já preenche o plano de contas, o fornecedor, tudo correto, porque ele vincula os campos chaves, e quando não tem, você poderá vincular manualmente na opção alterar. E depois que você faz isso para todos os lançamentos que estão aqui, principalmente para aqueles que ele não reconheceu e você vai vincular manualmente, aí você vem em opções, salvar importação, onde ele vai questionar se você deseja prosseguir, informando que sim, ele te explica, né? Foi um lançamento, vai ser criado, ou seja, o que eu vinculei manualmente, ele vai interpretar, vai fazer a criação do lançamento, 7 lançamentos serão atualizados e ele mostra se foi algum baixado também. Se você desejar, você confirma que sim, aí ele finaliza esse processo de baixa para essa situação que eu trabalhei. E quando você trabalha o FX, você pode observar que aqui ele fica em opções, tem a opção de filtrar somente os lançamentos pendentes, ou seja, todos os lançamentos que não foram reconhecidos até o presente momento, tem a opção de filtrar somente os baixados, que ele já reconheceu também no sistema e já baixou, e os filtros também de todas as duas opções acima citadas. Assim como também você pode cancelar a importação, então ele cancela esse processo que você acabou de importar para não continuar, então volta para a tela anterior. O FX é removido, tá? Mas se você já baixou e salvou alguma informação, você não perde essas considerações, ok? Um detalhe muito importante sobre o FX, tá? A lógica dele é fazer a baixa dos lançamentos já cadastrados no sistema, acompanhando essas movimentações já realizadas no seu extrato bancário. Mas você pode também vincular, e este vínculo vai depender do fornecedor e plano de contas. É importante que você saiba que os seus lançamentos futuros, que você tem previsão do que você vai pagar ou vai receber, que são despesas ou receitas fixas, você já deixe cadastrado esses lançamentos, porque quando você importar o FX, ele já vai reconhecer. Agora, para os casos de movimentações aleatórias, aí sim você vai usar a opção de alterar o lançamento na tela. Ok? Então, isso é um facilitador para importar e reconhecer as informações no seu dia a dia, beleza? Feito todos esses procedimentos, que você criou todos os seus lançamentos, fez as baixas corretamente, para que você observe essas movimentações, você pode trabalhar com um relatório de extrato de conta, onde você pode filtrar um período, acompanhar aqui a movimentação do seu saldo corretamente, o valor que tinha na conta, toda essa movimentação que teve. Você pode acompanhar somente o saldo também, porque às vezes é de seu interesse só ver o saldo para ver se bate. Inclusive, é indicado, esse relatório é essencial no seu dia a dia financeiro. Se você trabalhar com finanças no gestor todos os dias que você cria lançamento, faça esse relatório para conferir se o seu saldo final está batendo com o saldo que você tem no banco. Assim você evita que antes de você fechar o seu mês, você se depare com um saldo que não existe, que está incorreto. Então, essa é a base que você confere. Saldo do dia final é o mesmo saldo que está no seu banco daquele dia que você trabalhou. Confira sempre isso para evitar problemas, tá? Assim como também você tem relatórios na opção de fechamento financeiro,
você poderá visualizar aqui o seu fechamento financeiro, que são as movimentações, né, da conta corrente, transferência, conta e transferência, centro de custo, os tipos de pagamento e o total. Lógico, a minha base é uma base em branco, que eu estou apenas apresentando a vocês. No dia a dia, conforme vocês movimentam, vocês vão ver esse acompanhamento da quantidade total de crédito, débito, a quantidade em percentual e em valores também, tá? Do mesmo jeito que você pode ver um analítico. Vamos supor, eu quero ver por mês esse acompanhamento. Então, ele vai mostrar aqui quais são as movimentações totais no período, mês a mês, e depois a quantidade em percentual de crédito e de débito, ok? E quando você confere que está tudo correto no sistema, você vai fechar o mês para começar o próximo, você vai acessar novamente em Finanças, Bancos e Contas, e aqui você poderá então selecionar a data do fechamento, vai informar sempre a primeira data do mês, tá? Então, sempre o dia 1º do mês, aqui eu vou informar, vou ver se o saldo que estava no meu banco está correto. Se sim, aí eu fecho o saldo para começar o próximo mês. Então, sempre confere se o valor que está fechado aqui é o que bate. Por exemplo, 31 de março para fechar abril, porque ele não vai contar os lançamentos que você incluiu no dia 31. Você tem que fechar o dia 1º para ele contabilizar os lançamentos do dia anterior, ok? Então, sempre use o primeiro dia do mês para este fechamento, tá? Sem querer fechou, não tá certo, ou excluiu de fazer algum lançamento no mês anterior, você pode selecionar a qualquer momento aqui, clicar no excluir saldo. O que você movimentar no mês que você fechou, quando você exclui o saldo, você não perde. Você apenas está apagando a movimentação do saldo finalizado, mas os lançamentos manterão. Apenas tome cuidado com essa opção de excluir o saldo para voltar ao mês anterior, porque se por acaso você incluiu aqui no banco, né, para incluir informações do extrato da conta, que é essa tela aqui que você digita as movimentações, caso você queira, ou copia do seu banco e cola aqui, ele perde essa informação. Então, ao excluir o saldo, antes disso, se você trabalhar com vínculo do extrato bancário, copie essas informações, depois você exclui o saldo, senão você perde as informações criadas em extrato. Essa é uma dica, na verdade. Vai tentar excluir o saldo, observa se você tem coisa de extrato bancário ali cadastrado para você não perder, tá bom? E dentro da tela de finanças, nós temos também aqui as opções, né, de trabalhar filtros. O sistema diretamente já vai te mostrar a data de hoje, a 7 dias à frente, que você tem previsto para receber ou para pagar, de acordo com os lançamentos já criados, tá? Claro que se você precisar aumentar o período de filtro, você poderá filtrar um período maior, é só pesquisar. Se você preferir, inclusive, trabalhar, né, aqui nessa tela, filtrar um lançamento específico, às vezes eu quero só ver os boleto ágil, então eu posso pesquisar somente boleto e vou ver só os lançamentos que estão com essa nomenclatura. Se eu precisar também imprimir com separação visual por plano de contas, conta corrente, eu venho aqui na opção imprimir, seleciono aqui a sintetização, por exemplo, por plano de contas, e clico no imprimir, que também é uma forma de emitir um relatório. Acompanhar aqui os lançamentos por plano de contas que foi feita a inclusão, ok? Da mesma forma que eu posso imprimir, sintetizar, para acompanhar a movimentação que eu tive, só que através de gráfico, ok? Então, você pode manipular essa tela para relatórios também, finalidades que você filtre. Outro detalhe importante é que se você quiser ordenar de outra forma, por exemplo, eu quero ordenar por data de vencimento, então eu clico em cima da coluna, ele vai ordenar pela data, isso serve para outros campos. E caso você prefira acompanhar auxílios no dia a dia de material de apoio, na tela ajuda, na opçãozinha você pode selecionar para cada uma das opções, tem uma explicação teórica e também o assistir vídeo, onde você será direcionado diretamente no nosso canal do YouTube para acompanhar os vídeos explicativos do sistema, ok? Da mesma forma, caso você prefira acompanhar via manual, você tem em ajuda a opção manual, onde você será direcionado ao nosso manual completo do gestor. Então, se você quer trabalhar apenas com a parte de finanças, você vai filtrar no nosso sumário apenas essa parte de finanças. Clicando em cima, você vai ser direcionado para as páginas explicativas do financeiro, que também terá vídeos explicativos para te auxiliar.
ok? Mas caso também você prefira o contato direto com a nossa equipe do suporte, é só você acessar em ajuda, atendimento, vai abrir um atendimento, ele entrará em fila e assim que possível uma colaboradora do nosso suporte irá te esclarecer as suas dúvidas, ok? Que é isso aí, pessoal. Esse é o nosso sistema financeiro. Ele depende totalmente do seu cadastro do usuário, deixar em dia. É essencial acompanhar o relatório de extrato que foi demonstrado para ver que se o seu saldo está batendo e conferindo com o seu banco. E também, sempre que você fechar o seu saldo, lembre-se de adicionar a data do primeiro dia do próximo mês, tá? Que assim ele vai contabilizar até a última data dos lançamentos criados do mês anterior. Espero que de alguma forma eu tenha conseguido te auxiliar explicando como que funciona o financeiro. Caso fique com dúvidas, nós ficamos à disposição para colaborar da melhor forma possível através dos atendimentos que você pode solicitar. Muito obrigada pela sua disponibilidade em assistir esse vídeo e até mais.